Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao Leia Preta Leia, este nosso projeto de literatura e entretenimento. Mas nesse vídeo específico eu quero falar sobre as minhas tendências e metas de literatura de 2023. Eu fiz um post recentemente, se você me acompanha no Instagram, você sabe, né? Inclusive me siga, @LeiaPretaLeia no Instagram, no TikTok, no Twitter, enfim, no YouTube. Eu fiz uma meta numérica de leituras nesse ano de 2023, que seria 50 livros. No ano de 2022, a.k.a. ano passado, eu li 45 livros. Achei que dobrar a meta, né? Quando a gente chegasse na meta, a gente dobrasse a meta. O método Dilma Rousseff de viver a vida não ia funcionar para mim. Então eu não coloquei que eu ia ler 100 livros esse ano. Eu aumentei 10% na minha meta de leitura, e se eu conseguir ler 50 livros esse ano, eu tô feliz. A gente tá falando aí de em torno de 4 livros por mês, o que pra mim é factível. Tentei escrever aqui, baseado em alguns posts que eu andei lendo, algumas mini tendências, algumas mini metas que eu quero sim cumprir esse ano e que podem me ajudar aí a chegar a esses 50 livros. Vamos começar com as continuações que eu preciso ler em 2023, senão a minha vida, coisas terríveis podem acontecer, né? Primeiro, eu preciso terminar a saga sobre a família Owen, sobre as Owens da Alice Hoffman. Eu li esse ano, 2022, Da Magia e a Sedução, que eu descobri que é o segundo livro da saga da Alice Hoffman, que fala sobre as irmãs Sally e Gillian Owens. E aí depois eu descobri que tem um livro antes, que é As Regras do Amor e da Magia. É o primeiro livro que conta a história das famosas tias Owen, tia Franny e tia Jet. Mas aí existe também o Lições da Magia, que vai falar sobre a vida daquela bruxa ancestral famosa, a Maria Owens. E, por final, tem o livro da Magia. Preciso terminar de ler esse livro, essa série da Alice Hoffman. E peço encarecidamente, se a editora Jangada quiser me mandar esses livros aqui, né, para poder eu fazer a resenha, estarei muito feliz. Vamos de autoras e autores que eu quero conhecer esse ano. Eu quero ser contagiado pela febre Ferrante. Sim, gente, eu nunca li Helena Ferrante na minha vida. Tava muito interessada em ler. E aí, no ano passado, eu assisti o filme A Filha Perdida na Netflix, que obviamente é com atrizes maravilhosas, mas eu achei a história muito boa. Então, este ano, eu quero muito ler Helena Ferrante. Inclusive, o primeiro livro que eu vou ler é justamente A Filha Perdida, que eu já tenho, né? Mas quero ver se, quem sabe, a Intrínseca faz uma parceria comigo e eu consigo ler todos os livros dela. Outra autora que eu quero conhecer é Eliana Alves Cruz, que é uma autora preta brasileira, que é autora dos livros Crime no Cais do Valongo e Água de Barrela. Eu já tenho os 2 livros, tem muito tempo que eles estão encalhados e eu quero muito ler. Annie Ernaux, simplesmente porque a mulher foi a última ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, uma das poucas mulheres que ganhou esse prêmio em outubro de 2022. E Cassandra Rios, que é uma autora que eu conheci em 2022, que é o pseudônimo de Odete Pérez Rios. Ela foi uma autora paulista, que talvez você não saiba quem é, porque escrevia muitos livros de romance lésbico em plena ditadura militar. Inclusive, os livros dela foram banidos. E só pelo fato dos livros dela serem banidos da ditadura militar, já vale a pena ler, né? Quais são os gêneros que eu quero mais ler esse ano? Esse ano eu quero ler um pouco mais de romance, incluindo talvez uns romances de época, e quem sabe não vai rolar uma Julia Quinn, mas ainda não sei se eu cheguei nesse nível. Mas eu quero ler mais romance porque eu passei 2022 todo lendo livro de suspense e terror e talvez não tenha feito muito a minha cabeça. 2021 foi o ano dos dramas, de deixar sem chão, sabe? Minha cabeça não tá boa, então quem sabe ler um romancezinho, sabe? Pra poder botar as coisas no lugar. E também poesia. Eu sou uma amante de poesia. Poesias são muito difíceis de ser resenhadas, livros de poesia, mas não é por isso que eu não leia. E o que deve mudar nas minhas metas de 2023, né, gente? Primeiro, eu vou me concentrar em ler os livros que estão encalhados na minha estante, ao invés de ficar comprando livro novo. O que eu nunca consigo fazer, né? Eu só prometo, eu não consigo fazer. Mas eu tenho feito uma estratégia muito legal para isso, que é aquela tag que eu apresentei, que é lendo todos os livros da minha TBR. Então o que eu faço? Eu sorteio o livro e sou obrigada a ler. E eu tô fazendo isso inclusive com os meus e-books, porque eu tenho, sem brincadeira, mais de 200 e-books no meu Kindle e muitos deles eu ainda não li. Que é o que? A pessoa ser uma compradora compulsiva, só querer acumular livro e não ler. Quais são os encalhados que eu preciso ler nesse ano? Vamos começar por A Segunda Vida de Missy, que é da Beth Morin. Que, gente, eu comprei isso aqui naquelas caixinhas dos intrínsecos de dezembro de 2020. Então, fez 2 anos que esse livro, que tem uma edição impecável, está encalhado na minha estante e eu não li. O segundo é esse, que é ainda mais antigo, que é o Girl
Women Other, de Bernardine Evaristo. Ele está traduzido no Brasil de Garota, Mulher e Outros. Já existe no Brasil. Eu comprei esse livro em Londres, tanto que ele é em inglês, lá quando o livro estava na estreia. Inclusive, se eu não me engano, essa é uma edição assinada. É uma edição que foi autografada pela autora. Comprei essa edição autografada pela autora numa livraria Folleys, lá de Londres, em outubro de 2019. Eu trouxe esse livro para o Brasil e ainda não li um livro que é super premiado, de uma autora preta britânica muito famosa, Lolita, de Vladimir Nabokov. Esse livro, como vocês podem ver, ele é um livro de sebo. Eu comprei esse livro num sebo chamado Cebolar, @Cebolar no Instagram, em 2019, se eu não me engano. Ele custou 10 conto. E eu comprei porque eu tinha visto uma resenha muito boa da Bel Rodrigues. E meu pai falou, acho que não é bom você ler esse livro. Mas aí depois eu li Minha Sobrinha Vanessa, em 2020, que também tem como base esse livro. E desde então ele tá encalhado. Eu acho que é mais um medo de ler Lolita do que qualquer outra coisa. Agora eu vou falar sobre os abandonados que eu pretendo retomar, porque existem abandonados que foram abandonados e vão continuar abandonados. Tipo assim, eu não vou pegar esse livro mais para ler. Mas tiveram alguns que eu abandonei simplesmente porque eram muito grandes ou porque eu não tava na vibe e que agora eu preciso retomar. E por retomar significa que eu vou ter que começar a ler de novo, né? O primeiro desses é esse Calhamação aqui, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é um clássico da crítica feminista. Eu já li várias resenhas, já li um monte sobre, participei de um clube do livro, onde a gente lê os primeiros capítulos, mas nunca saiu disso. Eu preciso recomeçar, e gente, a minha edição é essa edição gigantesca em inglês. Outra é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que eu comecei a ler também, não consegui continuar porque eu tava fazendo outras coisas. Ana Karenina, do Tolstói, que eu comecei a ler em 2020, ele é um calhamaço, embora eu esteja lendo em e-book, mas é um livro muito bom, mas é interminável. O livro é dividido em não sei quantas páginas, em algum momento eu cansei. Inclusive eu já tenho até o final da história, mas eu preciso terminar de ler esse livro. E aí os livros que eu quero reler. Eu tenho vários livros que eu quero reler, alguns que eu li na adolescência, alguns que eu li no início lá do canal em 2019, que já tem 3 anos, né? E o primeiro deles é O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Quero muito ler, é o livro favorito da minha mãe, mas eu quero muito reler esse livro. Orgulho, Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Eu tenho uma edição com os 3 livros, que eu tenho desde os 12 anos essa edição, tá ali no negócio, e eu devo ter lido esses livros há mais de 10 anos atrás, embora as histórias sejam tão marcantes, né, que eu meio que não esqueci, mas eu gostaria de reler. E esse aqui também, que eu devo ter lido com uns 12 anos de idade, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída, né, famoso. Você da geração Z não deve saber o que é esse livro, mas esse livro virou um filme dos anos 80, que foi um filme que eu assisti com uns 12 anos, e eu não deveria ter assistido com 12 anos, né. Tô pensando muito em reler a coleção de Harry Potter, que já tem uns 5 anos que eu li da última vez, talvez menos, e resenhar aqui, porque eu sou super Potterhead, mas por incrível que pareça, eu tenho um canal de literatura e eu nunca falei de Harry Potter aqui. E os livros do início do canal, que eu não só como quero ler, como eu quero resenhar. Eu quero refazer as resenhas lá do início do canal de Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, Jane Eyre e O Conto da Aya. Livros nacionais que eu quero ler. Primeiro, Torturado, de Itamar Vieira Júnior, né, ganhou o prêmio Jabuti. Vou fazer em parceria, uma resenha em parceria com a Tiene, do Eu Amo Livros. Vão lá seguir ela em @euamolivros. Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. E Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. São 3 livros importantíssimos da literatura ficcional negra, né, do Brasil. O livro mais hypado que eu decidi que eu quero ler esse ano, Uma Vida Pequena, da autora havaiana Hanya Yanagihara. Eu preciso entender por que as pessoas sofrem tanto e choram tanto lendo esse livro. Que é um calhamação assim, eu tenho ele em e-book, mas eu sei que é um calhamação assim, com um cara em agonia, em cólicas na capa, e eu preciso entender por que as pessoas sofrem tanto com esse livro. E os lançamentos que estão bombando, ou seja, livros que foram lançados agora, na virada de 2022 para 2023, e que eu quero muito ler, porque eu gosto do autor, ou porque eu já gostei da sinopse. Principalmente é Assim que Começa, de Colin Hoover, que é a tão esperada continuação de É Assim que Acaba, né? E você que está me assistindo, quais são as mini tendências, as mini metas de leitura que vocês querem ler esse ano? Tem algum livro que vocês querem reler? E se tem algum clássico que vocês querem ler? E terceiro, vocês abandonaram algum livro nos últimos anos que vocês querem voltar atrás e dar uma segunda chance? É isso, beijos e até a próxima.